A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Da programação da ABS Conference 2022. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que, para quem ainda não acessou esse QR Code aqui, ele é o QR Code que dá acesso ao aplicativo Media Code, que, além do que eu já contei para vocês, ele tem programação do evento, tem fotos, tem notícias, tem um módulo de networking exclusivo para a ABS Conference 2022. Ele vai ter também, em breve, todo o conteúdo aqui dessa edição do evento. Tudo que o pessoal está assistindo ao vivo, de casa, do escritório, em vídeo, vai estar disponível a gravação para vocês conferirem depois. Podem ver de novo as mesas que vocês mais gostaram. Se alguém perdeu algum trecho, pode conferir. Em breve, a programação completa vai estar por lá. Então, é só acessar esse QR Code aqui na tela. A gente vai agora para a próxima mesa redonda do nosso evento. O tema é Open Innovation e Corporate Ventures. Vamos entender como o capital corporativo serve como alavanca para acelerar a inovação nas empresas. No final da apresentação, vamos ter novamente perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas pelo nosso WhatsApp. Quem nos acompanha online também pode enviar pelo WhatsApp e pode usar o chat aí na página de transmissão. Os nossos convidados para esse painel são Fernando Freitas, superintendente de pesquisas e inovação do Bradesco, Beatriz Claudino, Transformação Digital, Inovação Aberta e Projetos de Inovação da Suzano, Cássio Espina, líder do Comitê de Startups da ABS, e para fazer a mediação do painel, convido novamente ao palco a publisher do The Shift, Silvia Bassi. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pela participação, agradecer aqui a ABS pelo convite aí para a gente, e a Silvia aqui para a gente fazer esse painel. Espero que a gente consiga contribuir um pouco com vocês aí com esse tema, que é um tema que eu sou particularmente suspeito, porque é um tema que eu adoro, que é né, os desafios da inovação aberta e do corporate venture, né? E tenho aqui dois convidados super especiais aqui conosco para compartilhar a experiência prática deles, que eu acho que é o que faz a grande diferença nisso. E vou começar justamente pedindo para eles se apresentarem. Então, vamos lá, seguindo a sequência feminina, por favor, aí, Beatriz, por favor. Depois, Silvia, acho que você não precisa se apresentar, né? Todo mundo já te conhece, não é verdade? A Silvia já é a grande promotora aqui desse evento. Vai lá, por favor, Beatriz, fique à vontade para se apresentar um pouco, comentar um pouquinho aí rapidamente o que vocês fazem lá na Suzano em termos de inovação aberta. Por favor. Bom, vocês me ouvem bem? Acho que sim, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Beatriz, sou gerente de inovação aberta na Suzano. Trabalho na Suzano há 4 anos e meio e com inovação aberta especificamente há 2 anos e meio.
A área de inovação aberta fica abaixo do guarda-chuva de transformação digital, na Suzano, e dentro das frentes de transformação digital, nós temos uma frente de agilidade, uma de design estratégico, uma de ciência de dados, e em conjunto com todas essas disciplinas, a gente trabalha para transformar a Suzano digitalmente, né? A Suzano é uma empresa quase centenária, 97 anos de existência, trabalhando com papel, celulose, agora bens de consumo. Não sei se todos viram que acabou de comprar a KC, com as linhas de neve, por exemplo, e com mais de 35 mil pessoas. Então, é um grande desafio fazer toda essa transformação digital por lá. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado a você, Beatriz. Freitas, com você, conta um pouco aqui, por favor. Bom, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou o Freitas, eu sou o Head de Inovação lá do Bradesco. E, bom, a minha história começa... Eu cheguei no Bradesco em 2008, aproximadamente, então estou algo perto aí de 14 anos na organização. Trabalhei durante 8 anos na tesouraria do banco, junto com o departamento econômico, montando estratégia de operação no mercado. E comecei o meu mundo com inovação foi lá para 2016, 2017, até com o Cássio, foi uma das primeiras pessoas com quem o banco conversou, né? Para a gente entender um pouco como que a gente poderia aumentar a nossa potência de inovação quando a gente olha para toda a organização, né? Então, nós somos uma holding financeira, né? E a gente opera praticamente em todos os campos possíveis de jogo no sistema financeiro e de seguros, né? E a nossa grande questão foi sempre essa, né? O Bradesco sempre fez inovações pautadas por tecnologia, né? Como mudança do sistema financeiro. E a discussão sempre foi como usar, né, a inovação aberta para aumentar essa potência. Então, a nossa história começou nesse ponto de partida. E aí, ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo alguns veículos de inovação, mas acho que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar aqui. Legal, obrigado, Freitas. Muito bom. Bom, para começar nosso debate, depois, como a gente falou, quero que vocês também façam as suas perguntas, né? Aproveitar aqui o máximo aqui nossos painelistas, mas começar aqui pela Beatriz. Aí queria que você contasse, Beatriz, né? A Suzano é uma empresa já reconhecidamente inovadora, né? A gente já sabe disso na área do setor de papel e celulose. Agora tem essa novidade aqui na área de produtos de consumo, né? Acho que é super bacana. Então, ampliando a sua atuação. Mas queria falar que você detalhasse um pouco mais. Você já começou a comentar um pouquinho, né, sobre inovação aberta, que você falou design thinking, mas conta mais detalhes, né? O que vocês, né, não só que vocês têm feito, mas que resultados vocês têm conseguido obter, né, com esse processo de inovação aberta. Tá? Se você puder contar um pouco dessa experiência prática que vocês têm vivido, para quem está interessado em também fazer sua inovação aberta, tem um modelo de referência que vocês têm feito. Não, perfeito. A Suzano ela já é reconhecida por ser uma empresa inovadora, né? Está no nosso DNA, e ela tem várias frentes de inovação, né? Então, eu tenho uma área de novos negócios que olham para, literalmente, negócios que podem ser feitos baseado no eucalipto. Então, estão olhando, por exemplo, para biocombustíveis, para o que fazer com a lignina, que é um subproduto da madeira. Nós temos uma área de P&D, que olha para a inovação de produtos, então como eu melhoro a qualidade da celulose, como eu posso pegar o papel que já existe e fazer novos produtos, como, por exemplo, copo, canudo. E tem uma área de inovação, que é a que eu faço parte, que é a inovação aberta dentro de transformação digital. Então, se a gente pega aquele gráfico de horizontes de inovação, é como se a transformação digital estivesse num H1, a inovação de produtos num H2 e novos negócios num H2 ou H3. Então, quando a gente olha para a inovação aberta, quando a área foi criada, no fim de 2019, ela sempre teve um propósito muito claro de resolver problemas de eficiência operacional, redução de custo, olhar muito para o core business da empresa. Isso é legal porque quando você delimita a sua atuação e cria as esteiras de inovação, então a gente tem bastante contato com a área de novos negócios, com a área de P&D, a gente consegue ganhar forças dentro da empresa. Então, a gente tem vários programas de inovação aberta na Suzano. Nós temos mais de 80 projetos em andamento com startups em diferentes segmentos da cadeia de valor. Então, nós temos projetos desde a floresta, como que eu posso medir a qualidade do eucalipto em tempo real, com visão computacional,
Porque hoje, se você for olhar o cenário atual, é uma pessoa que vai com uma câmera, tira uma foto e avalia a qualidade. Se ela está de bom humor, ela dá uma nota boa. Se ela está de mau humor, ela diz que a qualidade está ruim. Com a visão computacional, né, com a câmera associada à inteligência artificial, eu vou conseguir criar parâmetros para avaliar a qualidade da madeira. Isso impacta toda a minha cadeia de valor, porque quando a madeira chega lá na indústria, ela está com uma qualidade melhor. Tenho projetos na indústria de sensoriamento, de redução do consumo de insumo, até projetos para melhorar a experiência do cliente no ponto final, no ponto de vendas final. Então, são mais de 82 projetos ao longo de toda a cadeia da Suzano. Esses projetos, eles são de testes das tecnologias, né? Nós sempre incentivamos a experimentação por meio de provas de conceito, né? Que nós chamamos de POCs. Nós também fazemos programas de aceleração, porque a gente acredita que precisa contribuir positivamente para o ecossistema de inovação. Então, a gente faz mentoria de startups e em diferentes setores. Esse ano, a gente fez um programa focado na área agroflorestal. Nós também buscamos soluções para o que a gente chama de inovabilidade, que é a inovação com sustentabilidade. Então, olhando para um outro case de sucesso, nós acabamos de implementar um projeto de vendas de resíduos nos nossos armazéns. A gente ganha não só com o valor de venda do resíduo, mas a gente deixa de pagar para o condomínio que tinha que fazer a gestão dos resíduos, como, além disso, a gente passa a ter a rastreabilidade do ciclo fechado da cadeia. Então, a gente está muito olhando para soluções que possam resolver problemas de sustentabilidade. Então, temos projetos de aceleração, projetos de testes de soluções para a digitalização da companhia, temos esses programas de mentoria, programas de aceleração, e, por último, fazemos um trabalho de cultura e educação da inovação dentro da Suzano. Porque a gente acredita que a cultura vem muito dos resultados. Eu acho que isso é fundamental, mas a gente também precisa educar as pessoas para entender o que é inovação aberta. E, por fim, eu acho que tudo isso, todo o reflexo desse trabalho, esse ano, nós ganhamos como segunda empresa entre 100 que mais trabalharam com Open Innovation no Brasil. O ranking da Top 100 Open Startups, esse ano nós ficamos em segundo lugar no ranking geral e primeiro lugar no nosso segmento. Então, isso tudo porque a gente conseguiu exponencializar o movimento de inovação aberta. Posso? Vamos lá, Silvia, por favor. Aqui? Não, já que eu estou aqui de carona. Na verdade, eu estou de carona porque eu tenho uma pergunta para fazer para você também, então eu vou aproveitar. Vamos lá. Bia, eu queria saber uma coisa. Você mencionou a questão do core business, né, das coisas. A gente vê cada vez mais que não necessariamente o core business de hoje vai ser o core business daqui a 5 anos, isso está ficando cada vez mais verdadeiro. Da mesma forma que não necessariamente os seus clientes, os seus parceiros de agora vão ser os seus parceiros em 5 anos. Nesse contexto de inovação aberta, como é que vocês conseguem achar, ou como é que vocês mapeiam as oportunidades adjacentes ou cenários de que why not, né? O cenário do por que não botar o dedinho ali. Boa. Para isso, a gente acabou de lançar o nosso CVC, que vai olhar para essas soluções de mais longo prazo, para essas soluções que fogem hoje do que isso, do nosso core business. Esse é um dos pontos. E a gente vem também cada vez mais olhando para a parceria com o time de pesquisa e desenvolvimento e novos negócios, que não tem um programa de inovação aberta estruturado como nós, mas desde que eles existem há 10 anos, eles fazem prospecção e busca de startups para resolver esses problemas. Então, agora o que a gente tem feito é como a gente conseguiu exponencializar todos os nossos cases, porque a gente criou uma metodologia, nós criamos um processo de inovação, que é um funil com gates e tudo mais. Agora a gente está se aproximando para fornecer essas metodologias também, para que eles possam usar e fazer essa pesquisa. Hoje, por estar abaixo de transformação digital, a gente está olhando muito para questões tecnológicas. E um outro ponto que colabora a sua pergunta é que hoje o meu time, nós somos em 7 pessoas,
e cada um deles especializados numa parte da cadeia. Então, isso ajuda também a ganhar profundidade e trazer coisas diferentes, né? Então, um exemplo que a gente estava vendo, hoje a gente tem um grande problema de formiga nas florestas e a gente usa produtos para isso, e a gente acabou de descobrir que existe uma formiga robô que você usa é uma tecnologia de Israel, e você usa para não precisar mais usar nenhum produto para eliminar as formigas. E isso é algo que a gente propôs, porque as áreas não sabem, elas só querem saber em reduzir custo. E se a gente, aquela famosa frase, se você perguntar o que é a área, ela quer um cavalo mais rápido e não um carro. Então, a gente tem que se posicionar como a área que vai apresentar o carro para elas. Muito legal, muito bacana conhecer isso. Acho que, como lições aí que eu vejo super importantes, né, mostra que vocês têm toda uma estratégia por trás da inovação, né? Eu digo sempre o seguinte, né, acho que o pilar essencial para você conseguir desenvolver um programa de inovação é ter uma estratégia bem estruturada que olhe todos os horizontes, né? Como você citou, que a gente tem classicamente, a gente fala, né, inovação horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, que são os horizontes de inovação que você pode desenvolver de curto, médio e longo prazo, que geram inovações, né, incrementais, adjacentes, até as inovações chamadas disruptivas. Então, por trás disso tudo, quer dizer, você tem que ter uma estratégia bem estruturada, senão você vai sempre ter lacunas e pode ter desalinhamento de expectativas, né? Não adianta você querer fazer uma estratégia que é voltada para horizonte 1, né, que a gente chama de resultados de curto prazo incrementais, achando que isso vai transformar seu negócio. Não vai transformar seu negócio, mas vai, com certeza, gerar resultados, né, bastante significativos no seu curto prazo. E vice-versa, não adianta querer falar, vou fazer inovação disruptiva, que talvez no curto prazo você, né, não tenha fôlego para chegar lá se você não fizer as inovações que você precisa, né, da sua empresa. Mas, enfim, queria passar agora a bola para o Freitas. Aí, Freitas, né, eu tive o prazer, como já citou, estar desde o comecinho acompanhando toda a trajetória do Nova Bra que vocês criaram, que eu sou suspeito para falar, mas com certeza é um case de referência, também da mesma forma com a Suzano. Contar um pouco dessa jornada, dessa experiência, compartilhar um pouco aí tudo que vocês fazem nessa área de inovação aberta e corporate venture. Não, claro. Bom, lá no banco, bom, acho que todo mundo aqui, o setor financeiro, acho que é o setor que mais está recebendo, né, ataques de todo lado, né, em termos de competição, né? Então, sejam por setores, né, que estão entrando para o mundo financeiro, seja por mudanças regulatórias bem agressivas, né, sejam por mudanças de tecnologia. Então, de uma maneira geral, o setor financeiro é o setor que, do processo de digitalização, né, por ser um meio, né, ele acaba sendo o alvo e tem uma rentabilidade no Brasil muito alta, né? Então, é onde tem ali as grandes oportunidades quando a gente olha setorialmente. E aí, de uma maneira geral, o Bradesco entendeu isso, né, nos últimos 5 anos e veio se preparando para disputar, né, essa competição, né? Então, lá em 2016, 2017, o banco veio para um processo de transformação digital, onde, basicamente, ele tentou quebrar em algumas partes gerenciáveis, né? Então, olhou sobre 3 perspectivas, né, que era como é que o futuro se parece, depois, quais são as etapas que eu preciso entrar para poder competir, e depois como é que eu crio uma cultura que torne-se perene, né? Então, basicamente, quando a gente olha para esse bloco do meio, a gente quebrou em como que se parece a experiência do usuário, né? Como que a minha tecnologia precisa estar, né, pronta para poder habilitar essas transformações, as jornadas digitais. Toda a parte de dados, né? Como é que o dado tem que estar na mão do negócio para ele tomar decisão e não nos silos ou de forma cilada. A quarta foi a forma de trabalho, né? Antes a gente tinha um processo bem tradicional de um especifica, o outro desenvolve, o outro homologa. Depois de 1 ano e meio, tem uma briga porque ninguém se entendeu se errou a especificação, errou o desenvolvimento, errou a homologação, o mundo mudou rápido. Então, mudar a forma de trabalho era a sine qua non para a gente poder competir, né? E, por último, a inovação, né? Então, como é que a gente aumenta a potência junto às áreas de negócio de trazer novas provocações da forma como a gente estava entregando a necessidade do cliente. Então, esse é o quadro que a gente, lá em 2016, 2017, foi pensado e começou a execução, né? Então, hoje, mais ou menos, o banco já trabalha 90%, todo o nosso orçamento de tecnologia já trabalha em times ágeis, né? Time de negócio e tecnologia, segmento, as áreas de compliance, todas juntas. E aí, esse ano, já foram entregues algo perto de 700, 750 épicos orientados sobre essa perspectiva em toda a nossa estrutura, né, de pagamentos, seguros,
a parte de empréstimo, investimento, né? Então, essa é a forma como o Bradesco enxerga, tá, esse processo. E a inovação, ela vem, então, para poder dar potência a isso. E aí o nosso entendimento lá, desde o começo, né, com o Cássio, o Marcelo Nakagawa, que era um parceiro do Cássio à época, e de tudo que a gente vinha conversando fora do Brasil, era de que a inovação precisava ter veículos de inovação, dadas as incertezas que tinham para resolver determinados problemas, né? Então, tinham problemas que você ainda não tinha uma tecnologia madura, ou não tinha times dentro da sua organização maduras para tocar aquele tipo de tecnologia. Então, você precisaria estruturar isso dentro de equipes de P&D, né? Você tinha tecnologias e modelos de negócio que já estavam montados, tinha um mercado ali potencialmente relevante, mas ainda incerto. Você precisava montar um fundo de corporate ventures, né? Então, aí foi criado o Inovabra Ventures, né? Você precisava florescer de que a inovação pertence a todos, não só uma área, né? Então, foi criado um time de inovação interna que iria criar métodos, né, e iria fazer a cultura de inovação, tanto em termos de repertório, né, quanto em termos de ferramental. Então, criou-se o time de polos com o time de cultura. E precisava de um ambiente de experimentação, né, um framework que permitisse, né, particularmente no mundo de banco, acho que, mas muito parecido, você precisava ter, né, uma segurança dos dados, né, porque a gente acredita muito na experimentação que o cliente toca para que a gente consiga entender o valor que aquilo tem, né? Mas, dado isso, você tem todo, no nosso caso especificamente, né, toda uma questão regulatória que a gente precisa seguir, né? Então, todas as áreas de compliance precisam ser envolvidas para que a nossa experimentação entre em uma produção, mesmo que em pequena escala, né, entre em produção. Então, precisava de um framework que trouxesse áreas de compras, compliance, segmento, né, toda a nossa área de LGPD e por aí vai. Então, daí foi criado o laboratório nosso em Alphaville. E a gente entendeu que precisava ter um radar global também para poder fazer frente, né, ao que estava acontecendo fora do Brasil em termos de tendência, né, seja de novos negócios, tendências de mudança de comportamento das pessoas, né, por aí vai. Daí criamos uma unidade fora do Brasil, junto com outros bancos globais que são não competidores. Então, esse é o Inovabra. Então, a gente pensou em veículos, e esses veículos de inovação, eles precisam estar apoiando, né, toda a nossa estrutura, que a gente chama de domínios, né, que é organizada em cima das necessidades do cliente e das vilas. E aí faltou só mais um veículo, né, que é o Open Innovation, que é o nosso prédio lá na Angélica, onde a gente organiza toda a nossa relação com startup. Então, hoje lá é um espaço de 220 startups, são 70 grandes clientes corporates do banco que lá estão também. A gente acredita muito que o nosso papel é gerar demanda para as startups. A gente, assim, o Bradesco entende que não tem muito a contribuir com a startup. Na verdade, é elas que nos ensinam algumas questões de visão, né? Então, a gente não dá mentoria para a startup, a gente traz demanda para as startups e tenta aglutinar, né, as nossas corporates para trazer demanda. Então, a gente forma um grande bolsão de compra. E aí a gente, então, tenta atrair as melhores startups para que a gente esteja perto delas e entendendo tecnologia, modelo de negócio, mudança de comportamento, modelos que fazem sentido, modelos que pareciam legais para caramba, mas não fazem sentido nenhum. Então, esse é um pouco a forma como o Bradesco se estruturou, né? E que a gente vem aí ao longo do tempo tentando dar mais potência, né, para poder chegar e competir com o nível, né, de novas inovações que estão surgindo no mercado que a gente atua, né? É muito bacana, Freitas. Acho que um ponto que eu queria destacar para todo mundo, acho que vocês devem ter ouvido, né, o Freitas falando, podiam integrar todas as áreas, compliance, compras, né? Porque a gente às vezes pensa em inovação aberta, né? Inovação aberta é para fora, para fora. Mas fala, gente, se você não cuidar dentro de casa primeiro, não adianta querer ir para fora, não vai dar certo. Que a hora que você quiser trazer, né, a inovação aberta para dentro, integrar isso, não vai funcionar, tá? Então, esse trabalho interno, a inovação, ela tem que estar permeada em toda a corporação, né, e o desenvolvimento da cultura, como vocês dois citaram, essencial. Quer dizer, trabalhar a cultura, né? As corporações, eu falo, né, tem uma frase que eu gosto muito, e até já puxando o gancho aí, a sardinha que eu citei no meu livro, né, que é principalmente por quem disse ela, que é um vice-presidente do Google, né? E ele falando que a inovação dentro das grandes organizações, ele citando o próprio Google, ele fala que nem um vírus, né? A organização é um anticorpo, tendência a ir lá e matar, né? Quer dizer, por quê? Porque ela é feita, né? É natural, a organização ela é feita para, né, vamos dizer, se defender da incerteza que é intrínseca à inovação, é feita para se defender do possível falha, né? Quer dizer, você tenta evitar a falha a todo custo.
E para inovar não tem jeito, né, gente? Tem que experimentar, tem que testar, tem que descobrir se aquilo vai dar certo ou não vai dar. E se der errado, não tem problema. Se você aprendeu, né, com aquilo para poder fazer, né, tentar mais uma vez, 2, 3, 4, uma hora vai dar certo, né, com o próprio aprendizado. Agora, novamente, isso não é intrínseco, não é natural das organizações. Então, trabalhar isso internamente, antes, se preparar antes, é essencial se vocês querem desenvolver alguma coisa de inovação aberta de corporate venture. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, quero explorar um pouquinho mais aqui nos panelistas, aí pegar para a Beatriz, você citou, né, o lançamento recente da Suzano Ventures, né, o CVC aí de vocês, o Corporate Venture Capital de vocês. Queria que você comentasse, você já falou um pouquinho, né, da motivação, né, o que motivou vocês, o que vocês estão buscando, né, com esse braço aí, que eu acho que é um braço super relevante para gerar as inovações que podem ter um grande impacto para a organização, né? Então, puder comentar um pouco? Não, perfeito. O Suzano Ventures, ele surgiu muito nessa linha que até você comentou, de como a gente tem a estratégia de inovação muito bem definida. Ele fica abaixo da área da diretoria de novos negócios, então até causa um certo estranhamento quando eu conto para algumas pessoas que a área de Open Innovation e Suzano Ventures não estão abaixo da mesma diretoria, apesar da gente ter uma governança bem clara de como a gente vai atuar, porque eu posso prover startups que eu testei que eles vão querer investir, assim como eles podem ver soluções que eu vou querer testar aqui. Mas pensando nas principais motivações, é muito do que ela me questionou sobre como a gente vai olhar para o longo prazo na Suzano. O Suzano Ventures ele tem 4 teses de atuação. Uma que é olhar para packaging, então novos materiais, para que eu possa olhar para embalagens, porque hoje uma das principais destinações do nosso papel são embalagens, então como a gente amplia e busca soluções de produtos renováveis. O segundo pilar da nossa tese são biomateriais e biomassa. A terceira frente é carbono, e a 4 são tecnologias que a gente chama de agroflorestais, a Agtex. Então, são 4 pilares que estão muito ligados ao nosso posicionamento de longo prazo, que é fomentar o que a gente chama de bioeconomia, né? A principal matéria-prima da Suzano hoje é o eucalipto, são as florestas plantadas. A gente tem um propósito que é renovar a vida a partir da árvore. Então, a gente acredita muito que a sustentabilidade ela é o nosso DNA, e aí o CVC vem para isso, para a gente buscar investir em soluções que vão ajudar a gente no fomento da bioeconomia. Nós temos 70 milhões de dólares aprovados para investimentos, e hoje temos um foco maior em soluções internacionais. A gente também está olhando para o Brasil, mas a gente acredita que tem muita solução baseada nesses temas que estão em outros países. Mas essa é a motivação. Não é apenas, tem muito CVC que a gente olha por aí que tem apenas uma motivação, lucro. Quando a gente olha para o CVC da Suzano, ele tem 2 motivações, lucro e esse olhar para a bioeconomia e para soluções que vão mudar o patamar da Suzano, vão mudar o core business, como você comentou. Legal. Silvia, quer perguntar? Eu quero, na verdade, eu vou engatar, fazer uma pergunta para os dois, para pegar aquilo que o Fernando falou bastante, como é que foi organizado, todo o arcabouço lá do InovaBrá, e você também contando todo o cenário. Faz um tempinho, sei lá, tem um mês, eu entrevistei o Pete Flint, da NFX. Para quem não conhece, é uma incubadora, uma aceleradora, né? E o Pete Flint foi o cara que criou, acho que o primeiro 5º andar, o loft do mercado, né? Que era o... Agora me deu um branco aqui, já vou lembrando. Mas, enfim, e eles têm um artigo muito interessante que fala sobre, para achar a próxima grande onda, você tem que seguir a água que corre rápido. Você não pode ficar na água morninha, né? Você tem que ficar lá boiando, não vai rolar. Você tem que pegar a rápida. E aí eu perguntei para ele como é que isso funcionava nas empresas incumbentes. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou: as empresas incumbentes, ou seja, as grandes empresas, tendem a identificar uma corredeira, e ao invés... E essa corredora
pode acontecer de uma hora para outra, como ela pode demorar um tempo. Ao invés de colocar a sua melhor pessoa, elas colocam um júnior. E aí vai dinheiro a fundo perdido, esforço a fundo perdido, porque quando você vê uma corredeira, você tem que colocar as suas melhores pessoas. Quando vocês descrevem todo o esforço das duas empresas, me parece que esse mote de colocar as melhores pessoas está muito claro, né? Essa é uma recomendação, assim, tácita. Precisa colocar as melhores pessoas? Eu posso começar aqui. Assim, tudo na teoria faz todo sentido, né? Mas na hora do dia a dia, né, na hora que o pau está cantando lá, são aquelas questões, né, que se o CEO e o conselho não têm clareza quais são os campos de jogo, né, que você quer atuar, muito provavelmente você vai estar sempre apagando incêndio, né, porque o mercado é muito dinâmico, né? Praticamente todos os setores hoje você ficou parado, em um ano você já está com certeza defasado. E na maioria das vezes, acho que nos últimos 3 anos, pouco provável que o incumbente conseguiu acompanhar a quantidade de novos modelos de negócio sendo proposto, né? Novas tecnologias chegando com visões que eram disruptivas à época, né? Então, pelo menos eu olhando para o setor financeiro, eu tenho pouca dúvida de que a gente não conseguiu alocar as melhores cabeças aonde os campos se mostravam com probabilidade alta, né? Ou pelo menos tinham um espaço grande de novas receitas, né? Isso se deu porque no processo de transformação digital, pelo menos no setor, né, financeiro, você tem 2 grandes movimentos, né? O primeiro é você ainda ser competitivo, então você ter o custo de servir adequado, né, com a rentabilidade do seu cliente e com o que o cliente está disposto a pagar, dada a competição que você tem, né? Então, o primeiro movimento é de você ir para um processo de digitalização absoluta do seu processo. E isso requer muito esforço, muito dinheiro, muitas pessoas, né? Isso consome uma atenção muito grande de toda a organização, né? Aí você tem os modelos adjacentes, que são os mais óbvios, né, que você precisa fazer, no nosso caso específico ainda com um regulador muito ativo, né? Então, se você for ver tanto o movimento do Pix quanto o movimento do Open Bank, nós estamos falando, por exemplo, dentro de uma organização como o Bradesco, nós estamos falando mais de 1.000 profissionais deslocados para atender a regulação e alguns bons milhões sendo investidos para você atender a regulação, sabendo que após a regulação você tem que competir por novos modelos de negócio, né? E aí, além de tudo isso, você tem que ter atenção, né, para novas coisas que estão surgindo, né, no horizonte ali um pouco mais dilatado. Então, eu diria assim, na teoria faz todo sentido, na prática você tem que conseguir escolher quais campos de batalha que você vai querer colocar os seus recursos, além daquilo que você tem que garantir o dia de hoje, né? Não é tão trivial, e isso depende muito, pelo menos esse é o nosso aprendizado ao longo desses últimos 3, 4 anos, conversas muito duras entre CEO, conselho e o board executivo de, cara, aonde nós vamos entrar, aonde nós não vamos entrar, aonde nós vamos ficar só observando, aonde a gente entende que se alguém lançar, a gente não vai correr atrás, porque outra coisa que gasta muita energia é você correr atrás do seu concorrente, né? O concorrente lançou, você tem que correr atrás, o tempo de resposta, o cara quando lança já ficou 2 anos pensando aquilo, né? Então, se você for, né, escolher como estratégia ser seguidor, a chance de você ficar para trás é altíssima no momento que a gente está hoje, né? Então, acho que esses são um pouco do que a gente aprendeu aí nos últimos 3 anos. E sem combinar, eu ia falar um pouco parecido com o que ele falou, que na prática, a gente lá na Suzano acredita muito numa palavra, pode até estar um pouco batida, mas faz todo sentido, que é a ambidestria. Como que a gente olha para o curto prazo, ganha espaço, mas sem perder o olho do que está no futuro. Porque ganhar espaço dentro da corporação para já começar a fazer mudanças muito grandes, eu posso ter meu melhor lá, mas se eu não tiver permeado dentro da corporação, essa pessoa que seja melhor, ela vai ter que mover montanhas sozinho e não vai conseguir. Então, quando a gente pensa na prática, o que a gente tem feito é tentar disseminar e descentralizar a inovação por toda a Suzano, por meio de programa de embaixadores, né? Como você tem uma pessoa em cada área sendo entusiasta da inovação, você dando visibilidade para ela, para que ela vá dentro da própria área, maturando, trazendo esses conceitos de inovação, como a gente vai gerando resultados rápidos e curtos para ela sentir que a inovação funciona,
ao mesmo tempo que eu vou trazendo e pingando para ela doses de coisas do que podem ser o futuro. Porque se a gente pensa na inovação aberta num formato isolado, de uma área de inovação só, a gente sempre vai ser conhecido como aquele pessoal que está na piscina de bolinha, no lugar colorido, fazendo inovação. E a gente não quer ser conhecido como essas pessoas. A gente quer que a inovação faça parte de todo mundo e, com isso, ganhar força para propor coisas disruptivas. Então, eu acho que tem que ter essa ambidestria. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Não tem uma receita de bolo, é o que a gente tenta diariamente. Bem legal. Ô, Cássio, o que você descobriu para escrever o seu livro, aproveitando agora? Cássio vai lançar um livro quarta-feira, é isso? Isso, obrigado. Lá no Cubo. Não, assim, eu falei, esse é um tema que eu já tenho atuado há quase 10 anos já, né, dedicado a isso, porque é um tema que eu acredito muito, e talvez também porque é um baita desafio, né? Acho que como vocês já mostraram claramente, não é nada simples, né? A gente gosta de coisa complicada, né? Mas, enfim, a ideia justamente é compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento, não só o meu acumulado nesse período todo, aí, especificamente para iniciativas de Corporate Venture Capital, mas principalmente de quem faz no dia a dia. Inclusive o Freitas, aqui é nosso coautor também, participando lá, contando toda essa história, todo esse estudo de casos sobre o caso do Novabra e vários outros também, participando ativamente, né? Já tem um convite aqui para a Suzana também participar da nova edição do livro, porque a gente quer justamente compartilhar com todo mundo essa experiência, né? Mostrando, claro, né, a primeira parte que foi que eu escrevi, todo o embasamento, toda a estruturação, todo o modelamento de como é que se estrutura uma iniciativa de Corporate Venture, né? E depois, obviamente, mostrando a prática, porque, como o Freitas comentou, né, a prática dia a dia é difícil, não é fácil, né, executar isso, né? Então, o objetivo foi muito nesse sentido, de compartilhar esse conhecimento com todo mundo, para que a gente tenha, principalmente, iniciativas de sucesso, né? Aí, quando a gente fala de CVC, a gente olha no mundo, na história, até um pouco que eu começo a relatar, a gente vê que, né, se falam de existir 4, tem gente que fala que já estamos na 5ª onda das iniciativas de Corporate Venture, né? Você fala, pô, 5ª onda? Nossa, o que aconteceu com as outras 4, né? Falo, bom, então vamos aprender as lições com o que deu certo e com o que também não deu certo, né? Para não repetir, eu falo, muitas vezes a gente fala de inovação, né? Inovação, é falhar, pode errar. Eu falo, sim, mas não cometer erro que já é sabido, né? Isso não é inovação, gente, tá? Deixa bem claro, tá? Podem cometer falhas, que sejam novas, que sejam diferentes. Então, vamos aprender as lições com quem já fez, né? Por isso aqui, acho que esse painel é tão bacana, quem está fazendo, que tem sabendo os desafios da realidade, da prática do dia a dia, para a gente realmente ir, né, para o próximo passo, né? O Brasil, às vezes, a gente fala, o Brasil está um pouco atrasado. Fala, é uma baita oportunidade, gente. Vamos aprender com tudo que o pessoal fez lá fora de errado. Vamos fazer certo aqui, né? Esse é o propósito, tá? Então, foi bem por aí, né? E pegando até um pouco o gancho aí do que vocês falaram, né, gente? Acho que quando a gente fala de inovação aberta, né, o Freitas falou, puxa, tem um universo de coisas, né? Realmente, quando você abre o leque, né, existe aí um universo de possibilidades que você pode construir. E o desafio, muitas vezes, é justamente priorizar, é escolher aquelas. Tanto que até uma das coisas uma das ferramentas que a gente usa muito, né, quando você vai desenvolver um plano de estratégia de inovação, é uma metodologia chamada duplo diamante, né, que figura, né, são 2 hexágonos, né, mostrando justamente como que você tem que abrir as possibilidades, depois fechar, escolher aquelas, priorizar, depois na execução também você abre todas as possibilidades de execução para depois, né, ver quais que deram certo e aí replicar elas, e assim de um processo contínuo recorrente. Então, esse é vamos dizer, um recado, né, uma dica que eu dou para todos, é isso. Cuidado para não se perderem no universo da inovação. É muito fácil acontecer isso, né? Muitas organizações, infelizmente, já se perderam. Procurem sim, abrir as possibilidades, mas depois priorizar e focar. Não, esses dias a gente tem uma unidade que fica lá em Nova York com outros bancos globais, né? Esses dias um cara estava fazendo uma palestra lá, apresentando para a gente um debate sobre isso que a gente está discutindo agora, e ele mostrou, né? Um unicórnio leva 7 anos, né, em média, no mundo. Uma unidade de inovação nas áreas estão levando, em média, 3 anos. Depois de 3 anos, mata a unidade porque os resultados esperados não foram os alcançados. Acho que é um pouco disso, né? Não gerenciou expectativa, não combinou, né, a regra do jogo entre board, CEO, C-levels, né, e a unidade de negócio. O que é esperado, quais são os resultados que serão medidos, né? Vai dançar, porque a inovação vai levar pelo menos 4, 5 anos
para gerar um resultado que seja relevante, né? Para mexer ponteiro, né? Para fazer inovação que não mexe ponteiro, ao longo do tempo essa unidade perde relevância e ninguém quer gastar energia com algo que não vai mexer ponteiro lá na frente ou vai mudar a percepção do usuário, né? Então, acho que combinar o jogo na largada do que se espera, acho que é uma coisa super importante. Excelente ponto, Freitas. Assim, é uma coisa que eu comento muito, é assim, existe uma percepção meio subliminar, é aquela coisa que ninguém, não é explícito, mas é implícito. Porque a gente vê notícias de jornal, né, que eu falei, os mega unicórnios, não sei o que lá, eu digo, né, parece que aconteceu do dia para a noite, né? O dia para a noite foi notícia, né? A história que tem por trás, às vezes tem anos, e às vezes não é nem aquela história, né? Eu gosto de citar vários casos, o cara vai olhar o passado daquele empreendedor. Às vezes você pega essas, né, grandes empresas e fala, em 3 anos virou unicórnio, né? Parece. Você olha a história do empreendedor, ele está 20 anos tentando fazer aquilo, né? Para conseguir chegar no que ele chegou. Então, essa percepção subliminar que todo mundo tem da inovação, né, de que os resultados são instantâneos, que tudo acontece magicamente, aparentemente, né, na garagem, né, o mito da garagem que a gente fala, né? Então, vai lá na garagem, já sai uma nova Apple, um novo Facebook. E não é nada disso, gente, tá? Isso pode até acontecer, tá? Mas garanto para vocês, isso é mais fácil você acertar na loteria do que acontecer isso, tá? A probabilidade é muito menor. A inovação real é aquela inovação da persistência, né, da perseverança, né, justamente por isso é essencial alinhar as expectativas, como o Freitas colocou, é essencial, é fundamental, senão acontece exatamente isso. Passa 3 anos, esse negócio não está dando certo, aí mata esse negócio aí, porque está gastando nosso tempo, às vezes não é o dinheiro, é o tempo, sabe? O tempo está gastando aqui, não está gerando resultado, não faz sentido, né? Mas legal. Silvia, quiser perguntar, e também a gente tem, os últimos minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, é isso, né? Tem não? Pergunta entrando aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se entrou aqui para mim. Não, tudo tímido. Silvia? Oi? Você? Não sei, eu estou abrindo aqui para ver se chegou alguma coisa. Tem alguma pergunta por aí, desculpa, para o chat, vamos ver. Não chegou. Não? Então, eu queria passar um pouquinho a palavra para a Beatriz. Beatriz, então, falando um pouco dessa questão, né, desses paradigmas da inovação, né, o que você pode compartilhar com a gente aí, né? Tudo bem, a Suzano já tem esse viés inovador na sua natureza, acho que isso com certeza ajuda, mas a gente sabe que, como o Freitas colocou no dia a dia, né, quebrar certos paradigmas nem sempre é muito simples, né? Então, se você tiver alguma dica, alguma coisa que você possa compartilhar aqui para quem, né, de alguma forma está nesse desafio de como consegue ali na prática, fala, precisa um budget, né? Eu sei que é uma briga pelo budget, pelo recurso, né? Aquela briga de sempre que a gente tem. Como é que vocês trabalham isso lá dentro? Como é que é para quebrar essas barreiras que às vezes tem para você conseguir atingir os objetivos que eles buscam? Não, você falou exatamente o que eu ia comentar. Hoje, acho que o nosso maior paradigma é que a rotina engole a inovação no café da manhã, né? Essa é uma frase que acontece muito com a gente. Hoje, o mesmo recurso que está lá na operação, fazendo com que a fábrica não pare, é aquele que está tocando junto com a gente um projeto de inovação. E, obviamente, que ele sempre vai priorizar o que está pegando fogo. Então, esse é o nosso grande desafio, como ganhar espaço e relevância para que aquele recurso também priorize o meu projeto de inovação. E a gente faz isso com várias iniciativas. Então, a gente tem um programa de embaixadores, um programa de incentivo. Então, a gente leva os melhores projetos para eventos, a gente promove visibilidade das pessoas junto à diretoria, junto ao board, a gente faz ações de intraempreendedorismo. Então, são várias ações para dar visibilidade e para dar incentivo para que aquela pessoa queira participar dos projetos. Acho que esse é o nosso principal desafio e um pouco de como a gente vem fazendo. Além de tentar buscar sempre os que a gente chama de early adopter dentro das áreas, aquele que a gente sabe que nos procurou, que está a fim de fazer, porque é ele que vai movimentando, e aí as outras áreas vão vendo, né? Foi muito assim que a gente começou o movimento. A gente conseguiu resultados com uma área de suprimentos, num projeto de robô de compras, aí as outras áreas de suprimentos falaram, nossa, eu também quero, e começaram. Então, nessa onda de mostrar o valor do que a gente estava fazendo, foi conquistando as pessoas. Por isso que a gente incentiva muito que os projetos estejam nas metas das pessoas. Isso também ajuda muito, que sejam projetos que estejam nas metas e que a inovação aberta seja muito o caminho, não o fim. Então, qual é a sua dor
dentro da sua área, qual que é a sua meta, use a inovação aberta como uma disciplina e como um caminho para fazer aquilo acontecer. Acho que é um pouco disso. Excelente dica, gente. Acho que essa dica é essencial, tá? Tem que alinhar com as metas de todo mundo e tem que colocar na meta também, porque no final do dia é isso, né? Todo mundo acha que inovação é bacana, é legal, mas quando chega na hora H, todo mundo vai olhar qual que é o que eu preciso entregar, tá certo? Então, se você não ligar uma coisa a outra, não ligar a inovação ao que realmente as pessoas têm como metas e objetivos delas, também vai ficar em segundo plano, não tem jeito, tá? Então, acho que é uma dica super bacana que você deu, que eu reforço porque realmente é essencial a gente ver as inovações que dão certo. Bom, gente, estamos aí nos nossos últimos minutos. Freitas, aí, quiser comentar alguma coisa aí para fechar? Não, vamos lá. Não, acho que o meu ponto é sempre assim, quando a gente pensa em inovação, no fim, né, é um ciclo de vida de um projeto, né? Qual é o problema que você quer resolver? Aí vamos experimentar, resolver o escala, né? O escalar, o que significa na prática? Né? Escalar significa determinar número de headcounts, determinar budget, determinar, né, ida a mercado e determinar como que você vai ser relevante. Né? Acho que também lançar algo, né, para não ser relevante naquilo que você está se propondo, no fim do dia, em algum momento você mata aquilo por estar consumindo um tempo que as pessoas não vão ter. Né? Então, no fim, a inovação, a gente, pelo menos eu particularmente acredito muito assim, numa visão de qual é o campo de jogo que você quer atuar, isso coordenado entre os decisores e aonde faz sentido, né? E depois ter clareza de que as etapas, né, precisam ser com muita disciplina, porque no fim você está numa área de negócio, lá no nosso caso, de pagamento. Aí você está lá na cabeça assim, cara, eu preciso transformar a organização onde as soluções vão estar embedadas em jornadas de terceiros. Tá, o que eu tenho que fazer? Aí vamos discutir, olha o mundo, tenta ver as tendências, tal, pô, vamos desenvolver dentro de casa ou vamos comprar alguém ou vamos ser parceiro de alguém? Não, cara, isso aqui alguém já montou isso pronto, tal, vamos trazer, isso aqui é o melhor, faz teste de laboratório, vê, coloca. Tá, quem que vai tocar isso comercialmente? Quem que vai tocar isso sustentando a operação? Quem que vai implantar isso? Porque o time que está implantando a iniciação de pagamento é o mesmo time que está olhando lá para o Pix, que é o mesmo time que está olhando lá para cartão de... Então, assim, você tem uma estrutura já montada para o hoje. Vem uma inovação, você tem que pensar em headcount. Pô, mas você não pode aumentar as suas despesas da organização. Então, quando pensa em inovação, né, de uma maneira que vai ser relevante, né, para mexer ponteiro, você vai escolher algumas apostas. Dessas apostas, algumas vão escalar. E quando escala para milhões de reais de investimento, né? Escala para 100, 200, 500 funcionários, né? Tem que ir a mercado, tem que gastar com marketing, né? Então, algo como, se for pensar como unicórnios, né? Eu acredito muito em estruturar o pensamento dos executivos para ser investor de projetos, né? Sabendo que o ciclo de vida é escalar isso agressivamente, né? E aí, para isso, você precisa pensar, né? O orçamento sem estar carimbado, você precisa pensar headcount sem estar carimbado, né, para que, de fato, a inovação seja relevante ali no dia a dia. Né? Então, acho que esse é um pouco como a gente aprendeu aí nos últimos 5, 6 anos, aí, apanhando ao longo do tempo. Né? Bacana, muito bom ouvir de quem faz, né? Sabe na prática como é que funcionam as coisas. Beatriz, quiser também dar umas palavrinhas aí finais, fica à vontade. Não, só agradecer o convite de estar aqui e acho que como recado final é que quem trabalha com inovação tem que ter sempre uma alta energia. Eu não gosto muito da palavra resiliência, já está meio batida, mas eu acho que o segredo é ter alta energia, porque sempre vão ter aqueles altos e baixos, a gente vai ter que quebrar barreiras diariamente e a alta energia e acreditar naquilo que você está fazendo é fundamental. Bacana, muito bom. Silvia, quiser também? Não, eu só ia dizer que tem uma cineasta americana que é a Stephanie... Agora já sumiu, eu não vou lembrar. Mas, enfim, ela tem uma palavra para isso que é moxie, que é melhor do que estamina e é melhor do que o... É o nome da empresa dela, inclusive. Então, é isso aí. Tem que ter moxie, que é... Vamos embora, acabar tudo e um abraço. Fala o nome do seu livro, senhor. Claro, prazer. Meu livro chama Corporate Venture Capital. É como transformar e exponencializar empresas através de investimento em negócios inovadores e startups. Aí, quem quiser fazer uma pequena propaganda, é só acessar o site livrocvc.com.br, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma salva de palmas aqui para o seu analista. Muito obrigada aos nossos convidados. A gente segue agora
para a última mesa redonda do nosso dia, o tema super importante, a sustentabilidade pede passagem. Nós vamos ter como convidados aqui alguns protagonistas da cena ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Eles vão contar como estão praticando o capitalismo de stakeholders e criando valor de longo prazo com impacto positivo para todas as partes interessadas e para o planeta. Eu convido aqui ao palco, vou esperar o pessoal descer aqui, depois da foto. Vou convidar aqui para vir ao palco com a gente o Cristóvão Ferrara, Head de Responsabilidade Social da Rede Globo. Convido também a Kelly Silva Batista, diretora executiva da Fundação Umbi, Grupo Móvil, e também o Rodolfo Fischer, presidente do Conselho da ABS. Para fazer a mediação dessa última mesa redonda, eu chamo a jornalista Angélica Mari. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à última, mas de jeito nenhum menos importante mesa desse debate, da ABS Conference. A sustentabilidade pede passagem. Eu quero primeiramente agradecer à ABS e a Silvia Bassi pelo gentil convite para mediar essa discussão. Meu nome é Angélica Mari, eu sou jornalista especializada em tecnologia e inovação e estou muito bem acompanhada aqui dos nossos painelistas para falar sobre esse tema tão importante que é a sustentabilidade e o que tem a ver com o nosso setor de tecnologia. A Carmela Borst, que é CEO da Soul Code Academy, infelizmente teve um problema de saúde e não poderá estar conosco hoje. Nós desejamos a ela uma pronta recuperação. Bom, de volta ao nosso tema principal, o tema do nosso painel, ESG, que é Meio Ambiente, Social e Governança. Esse tripé encapsula muitos dos principais problemas que a humanidade enfrenta atualmente. E tanto para as empresas quanto para a sociedade, tudo isso é muito relevante. E nós sabemos também que muitos dos mandados de ESG só poderão ser cumpridos com transformação digital e inovação. E nessa discussão é muito necessário falar sobre questões como eficiência energética, apoio executivo às iniciativas de ESG, propósito ao mesmo tempo em que se olha para o lucro, como medir esses avanços e, sobretudo, falar sobre pessoas. Então, a gente vai buscar entender um pouquinho sobre todas essas frentes aqui durante o nosso painel. E, para começar essa sessão, eu queria convidar o Cristóvão a fazer a sua apresentação sobre o case de ESG da Globo. Com você, Cristóvão. Vamos ver, está funcionando. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês, Rodolfo, Kelly, Angélica, muito obrigado, aos organizadores aqui pelo convite. E acho que o nosso primeiro, para a gente começar aqui, me pediram para contar um pouquinho do case de ESG que a Globo vem desenvolvendo nos últimos anos. E eu acho que só da gente estar tendo a oportunidade de falar sobre ESG num fórum de tecnologia, já é especial e já mostra que a gente evoluiu de patamar em relação aos últimos anos. Se nós comparássemos, né, nas décadas anteriores, nós éramos os ecochatos ou os social inconvenientes, né? E acho que agora a gente tem percebido no mundo que acabou de ser anunciado aí que nós chegamos a 8 bilhões de habitantes nesse planeta, que se nós não olharmos para o social e não olharmos para o ambiental, não tem planeta que se sustente, não tem planeta para a gente existir nos próximos séculos, né? Então, eu acho que cada vez mais
está provada, comprovada a relevância do tema e como que a gente pode trabalhar com ele de diversas maneiras, né? Acho que não é sustentável mais a gente continuar gerando hoje, igual a gente gera no Brasil, 1 quilo de lixo por habitante por dia. Se fosse pegar em São Paulo, os dados são ainda mais aterrorizantes, né? Cada um de nós aqui que mora em São Paulo gera 547 quilos de lixo por ano, né? Então, isso é insustentável. Quando a gente fala de desigualdade nesse país, também a gente, no mundo, né, a gente não pode pensar que 1% da população mundial, esses dados são muito comuns e muita gente fala, mas eu queria provocar até uma reflexão. A gente fala que 1% da população mundial detém 50% da riqueza, né, gerada, enquanto 50% da população detém 1% da riqueza. E quando a gente olha para esses números, a gente percebe claramente que nós aqui, não conheço todos, mas provavelmente não fazemos parte nem do 1% mais pobre, nem dos 50% mais ricos. Então, nós fazemos parte de 49% da população mundial que detém aí quase 50% da riqueza do mundo. Então, nós temos muito poder em nossas mãos, né? O projeto de crescimento mundial ele é muito baseado no crescimento econômico. Mas esse planeta, é importante deixar claro que esse planeta é um planeta que possui recursos limitados e ele não é capaz de aguentar um projeto de crescimento ilimitado. Então, a gente, né, a partir disso, todos nós aqui temos uma certa responsabilidade enquanto cidadãos e enquanto representantes das organizações que trabalhamos. E aqui o que eu quero mostrar é um pouquinho de como que nós da Globo temos feito isso, por isso que é um prazer apresentar, primeiro enquanto cidadão e segundo enquanto representante da Globo, tá? Então, vamos ver um pouquinho do que nós temos feito, vamos ver se funciona aqui. Esse projeto, é claro que a gente pode dizer que a Globo tem trabalhado com a pauta há muitos e muitos anos, porque o ESG é um termo que surgiu nesse século, nesse milênio, mas na prática é um tema que a gente, né, poderia, com outro guarda-chuva, de outra maneira, ele é um tema mais antigo, né? A gente fala, desde a década de 50, a gente fala de responsabilidade social corporativa e as empresas já pensam para além do seu resultado financeiro. Quando a gente fala na década de 90, surge o termo, de fato, sustentabilidade, em 1987, ali começa a ser cunhado o termo de sustentabilidade, né, com um relatório que eu adoro o nome do relatório, que é o Nosso Futuro Comum, né, porque na prática todos nós devemos falar sobre o nosso futuro aqui. E aí a gente, claro que agora, mais recentemente, na última década, a gente vem chamando de ESG. E a primeira coisa que a Globo fez, e que eu recomendo que quem quiser começar a trabalhar no tema faça, é olhar para dentro e ver o que já faz. Se não é um tema novo, né, vamos olhar o que a gente já faz. E aí, nesse sentido, nós chamamos de selfie, né, um autorretrato, que é uma análise do que nós já fazíamos no tema e como que nós, a partir daqui, pudéssemos construir uma matriz de materialidade, que, na verdade, é uma matriz que leva em consideração o que os acionistas desejam para a empresa, mas que todos os outros stakeholders também entendem como prioridade para a empresa. E aí saíram os grandes compromissos que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós resumimos em 6 compromissos que a Globo tem na pauta ESG. A partir dali, nós entendemos, eu vi o último painel aqui falando sobre inovação, nós entendemos que, assim como inovação não pode ser competência de uma única área, tem que ser algo distribuído por toda a empresa, e ESG também não pode ficar no poder de uma única área. A gente tem que distribuir isso por toda a organização. Então, nós criamos squads. Cada um dos compromissos hoje é liderado por uma squad totalmente multifuncional, composta por times de toda a organização, para que essa competência seja gerada dentro da empresa. Então, nós criamos 6 squads ao longo desse ano. Na sequência, o outro passo, e acho que é um passo importante, eu vou deixar aqui um link para vocês baixarem depois, um QR Code logo nos próximos slides, com o nosso primeiro relatório GRI. GRI é um padrão que pode ser seguido pelas empresas para a confecção desse relatório, para que ele possa ser comparável entre todas as organizações. E nós criamos o primeiro relatório dentro desse formato, divulgado agora em julho, contando para a sociedade, contando para todo mundo o que nós temos feito dentro dessa pauta.
E aí estabelecemos metas. Eu acho que para que o compromisso seja sério, ele precisa ser selado por metas. E foi o que nós fizemos. Colocamos aqui algumas metas que também foram divulgadas entre julho e agosto. Estabelecemos planos de ação para cada uma delas e indicadores, né? E tudo isso vem sendo tangibilizado através de um plano robusto de divulgação que a gente tem construído junto com os nossos parceiros, tá? Esses são os 6 compromissos que eu queria contar para vocês, um pouquinho, o que a Globo tem feito. Então, quando a gente fala de impacto social do conteúdo, o primeiro compromisso, como que dentro do nosso conteúdo a gente consegue, de fato, trazer as causas que nós apoiamos, sejam eles nas novelas, seja ele no jornalismo, seja no entretenimento, seja nas plataformas digitais, o G1, GE, G-Show, Globo.com, todas as plataformas precisam conter aí um pouco desse impacto social. Diversidade e inclusão, e aí a gente fala de dentro e fora das telas, né? Então é importante que, quando a gente fale de diversidade, eu acredito que vocês tenham notado uma diferença muito grande nas telas, né? Como que nós conseguimos trazer mais diversidade nos últimos anos. Mas eu sempre uso uma frase que eu falo: orgulhosos sim, satisfeitos jamais. Então a gente tem muito a evoluir, principalmente com a diversidade por trás das telas. Temos muitos passos a dar ainda. Então aqui tem um trabalho bem robusto a ser feito e compromissos sérios que nós estabelecemos. Claro que para fazer tudo isso vem o terceiro compromisso, que as pessoas que trabalham na Globo se sintam bem, cuidar da saúde mental das pessoas, cuidar do bem-estar dos nossos colaboradores, da família dos colaboradores. Então, tudo isso é fundamental. Cuidando sempre da biodiversidade e da consciência ambiental, e aqui também tem um viés para dentro e para fora. Para dentro, a Globo é uma empresa carbono zero desde 2019, é uma empresa que assumiu compromissos claros de redução de gases de efeito estufa até 2030, nós assumimos um compromisso de 30% de redução de gases de efeito estufa até 2030, nós somos uma empresa plástico zero, somos uma empresa papel zero, somos uma empresa que quase 60% do que nós produzimos de lixo já não é enviado para aterros sanitários, 97% da energia que nós usamos hoje já é uma energia de fontes renováveis, fontes limpas. Então, tudo isso é um compromisso interno e para fora a gente tem o papel de disseminar isso nos nossos conteúdos, gerando essa consciência ambiental também na população através dos nossos conteúdos. Por fim, os 2 últimos, governança transparente e responsável, estamos falando de anticorrupção, estamos falando de compliance, estamos falando de tantas questões importantes, de mais diversidade no nosso conselho, de ter conselheiros independentes, de ter participação feminina no nosso conselho, tudo isso aqui como compromissos dentro da governança. E, por fim, na educação, nós lançamos no ano passado, não sei quem teve a oportunidade de ver, o movimento LED. A educação sempre foi, eu brinco desde 1978 com o Telecurso 2000, a educação sempre foi uma prioridade para a Globo, uma prioridade familiar, né? É um valor que vem da família Marinho, e que no ano passado a gente lançou esse grande movimento para ser um guarda-chuva de tudo que nós fazemos em relação à educação. E, enfim, trata-se de uma premiação que, inclusive, está com as inscrições abertas agora para a 2ª edição. A gente brinca que é o BBB da educação, porque a gente está distribuindo... Oi? Estamos encerrando hoje, mas eu vou dar uma notícia em primeiríssima mão, Kelly. Vai prorrogar por 1 semana. A gente vai prorrogar até dia 15. Porque, enfim, estava um período de eleição, muita gente pediu a gente para prorrogar, porque não conseguiu, né, estava envolvido, porque envolve o setor público, privado. A Kelly é uma parceiraça nossa, estava aqui falando com ela ali, ela é uma super parceira nossa. E, enfim, então tem uma premiação, a gente brinca que é o BBB, porque a gente distribui 1,5 milhão em premiação para quem tem uma iniciativa inovadora. E temos uma série de iniciativas voltadas para a educação, fazemos eventos anuais, programação, tem um programa de televisão na UAR, na TV Globo, né, na rede, no canal aberto, todos os anos, só para falar de educação. Isso é muito, enfim, simbólico, né? Então, esses são os nossos 6 compromissos. Tomara que funcione o QR Code. Quem quiser conhecer, quiser apontar aí, esse é para baixar o relatório GRI. São 106 páginas, contando tudo que a Globo faz e tem feito nos últimos anos. E o nosso compromisso é ter pelo menos uma publicação anual dessa.
essa é a marquinha que vocês vão começar a ver ao longo do dia a dia na programação, fazer diferença todo dia, porque, claro, todos os dias nós nos comunicamos com 130 milhões de pessoas por qualquer uma das nossas plataformas, então o alcance é muito grande, então todos os dias nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas de alguma maneira, então esse é o nosso compromisso. Esses são os públicos que nós esperamos alcançar, temos aí 5 públicos que toda a nossa comunicação vai estar voltada, claro, para os acionistas, para os investidores, mas também para o público geral, para os anunciantes, né, para os nossos colaboradores, todo mundo, são essas pessoas que no final são impactadas por tudo que nós fazemos. Um pouco do exemplo das comunicações. Outro ponto importante que eu recomendo para quem não conheça, né, esse ano nós aderimos ao Pacto Global. Para que você, né, faça a sua adesão ao Pacto Global, você tem que assumir um compromisso com os 10 princípios do Pacto Global. Então, enfim, recomendo também que todos conheçam e que se suas organizações ainda não fazem parte, acredito que vale a pena analisar com mais cuidado e fazer parte, aderir ao pacto, porque de fato é um demonstrativo claro, é a melhor forma de você demonstrar que você está preocupado com a Agenda 2030 colocada pela ONU aí, através das 17 ODS, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, para que a gente possa começar a parte mais interessante, então esse aqui é o vídeo, eu queria pessoal aí da House, se quiser só passar o vídeo que resume isso e a gente começar o debate, que é a parte mais legal aqui. Obrigado. A Globo está com você todo dia para deixar o seu dia melhor. Produzindo conteúdos em sintonia com a sociedade. Promovendo a diversidade. Investindo no bem-estar dos funcionários, protegendo o meio ambiente, praticando uma governança transparente e apoiando a educação no Brasil. Assim, a Globo se movimenta para ser uma empresa melhor, num mundo melhor. Globo, fazer diferença é todo dia. Maravilha, parabéns, Cristóvão. Me chamou a atenção a imagem dos públicos que vocês desejam alcançar, né? Vem muito de encontro ao conceito de capitalismo de stakeholders, né? Mas tudo isso para funcionar precisa da adesão da liderança, né? Para fazer isso, essa visão cascatear, né? Para todos os níveis de senioridade na empresa. Como que isso tem acontecido nesse pouco tempo, desde que vocês tiraram a primeira selfie? Eu acho que tudo começa, como você disse, eu acho que no caso da Globo, começa por um compromisso dos acionistas. É uma empresa familiar, como a gente sabe, e a partir dali tem que como cascatear para todos os níveis da organização. Eu acho que a alta liderança precisa estar comprometida, precisa entender que todas as organizações têm um compromisso importante com o nosso planeta, com a sustentabilidade, né, com a permanência nossa enquanto espécie nesse ambiente que nós estamos. Então, sim, a gente teve um compromisso muito sério da família, do Conselho de Acionistas, a partir daí com o Comitê Executivo completo, e acho que um segundo ponto importante para engajar todos, eu acabei comentando rapidamente na apresentação, é você não ter um único dono para isso, né? É você distribuir essa governança ao longo de toda a organização. E aí, o nível de envolvimento que você tem da área de tecnologia, do envolvimento que você tem da área de responsabilidade social corporativa, acaba sendo um envolvimento igual. Na prática, a responsabilidade é de todos. Não tem uma área que é mais responsável por fazer isso acontecer do que a outra, né? A grande liderança nossa ESG, e infelizmente a gente viu isso nas organizações acontecendo, né? Teve que mexer no bolso para que as pessoas começassem a se movimentar, né? Então hoje a nossa liderança, inclusive, é o CFO, ele assumiu essa pauta pessoalmente para ele. E é óbvio que ele, pela importância que tem dentro da organização, tem uma capacidade de influência muito grande nos demais níveis. Mas, enfim, eu acho que essa governança distribuída é fundamental para que haja um engajamento e um envolvimento de todos na pauta. Perfeito, faz todo sentido. Mas para a gente aterrissar aqui o tema de ESG dentro do nosso setor, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre como que o link entre ESG e tecnologia se manifesta na prática, começando por você, Rodolfo. Ok, bom, boa tarde
todas e todos. Eu acho que o link ele começa porque a tecnologia ela tem uma evolução muito rápida, né? E essa evolução ela acaba também, até como o próprio Cristóvão falou, acaba gerando, vamos supor, um descarte da tecnologia, né? A tecnologia acaba ficando muito obsoleta rapidamente, devido ao avanço rápido da tecnologia. Eu acho que esse é um ponto importante, que a gente tem que sempre que ter um olhar especial, e outro olhar especial porque a tecnologia também ajuda a elaborar as métricas, né, a fazer o acompanhamento. Hoje, muito se diz da pegada de carbono, a parte Bitcoin, etc. e tal, para você realmente analisar com blockchain, analisar todas as pegadas, ter certeza que todos os créditos de carbono também são reais, vamos dizer assim. E para o lado até da ABS, há tempos atrás, pegou a parte de ESG de uma forma muito séria, até representar no próprio propósito, onde que o nosso propósito é justamente ajudar a construir um Brasil mais digital e menos desigual, né? Onde que a gente tem o compromisso, obviamente, da importância da tecnologia em levar o conhecimento, que acho que o conhecimento aqui também é a base de tudo, gerar novas oportunidades para as pessoas, que é outro ponto super importante, principalmente ficou muito claro durante a pandemia. Mas tem um ponto que eu queria destacar aqui, que é também dentro dos objetivos, é que o nosso setor, né, não só o nosso setor, mas o mercado em geral, a gente consiga levar essa sensibilidade de sustentabilidade para todos os nossos associados, né? Porque como uma entidade do setor, a gente tem essa preocupação de ser a referência para o setor. Quando o setor tem esse ciclo muito rápido, de 3 em 3 anos, praticamente os equipamentos ficam obsoletos, às vezes até antes, né? Muitos equipamentos ficam anualmente. Então, a gente trouxe uma preocupação, e, aliás, você falou do pacto, né? A ABS também, recentemente, aderiu ao Pacto Global da ONU, a gente foi muito feliz, porque é um processo que leva praticamente quase 8 meses de você demonstrar, etc. e tal. E na ABS a gente conseguiu realmente demonstrar que entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente realmente consegue colaborar para 9 deles, né? Toda a parte de governança, a gente tem toda uma política de compliance, a parte de ética, que está aqui a nossa compliance officer lá, a Carol, que é a responsável por até treinar, capacitar todos os colaboradores, não só da ABS, como também do mercado, dos nossos associados, levando essa preocupação, né? Então, isso aqui é um tema que está dentro do setor e é uma preocupação, obviamente, muito grande, porque você tem a parte obsoleta, mas você tem também de levar o conhecimento, que depois aí eu falo um pouquinho mais na próxima rodada. Sim, legal. Kelly, para você, qual é o link entre ESG e tecnologia? Boa tarde a todos e a todas. Eu gosto de me autodescrever porque eu falo muito sobre inclusão. Então, sou uma mulher preta, retinta, com cabelo trançado até o ombro, estou com uma roupa xadrez, um tênis branco e uma blusa verde-limão, para quem não pode me ver. Há 21 anos eu trabalho com responsabilidade social, então eu falo que, quando tudo era mato, eu já falava sobre o que vocês estão falando aqui agora. Então, para mim, é novo né, o ESG do formato que tem sido construído dentro das empresas. Hoje eu sou diretora executiva de uma fundação que nasceu dentro do Grupo Móvel, que eu acho que a maioria de vocês da área de tecnologia conhecem, e a gente associa a tecnologia como ela pode ser usada para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Porque a gente fala de um Brasil, na maioria dos fóruns que eu participo, que é um Brasil que é uma bolha. O Brasil que eu conheço, que eu trabalho há 21 anos, não tem acesso a 5G, não tem acesso a smartphone, não tem acesso a um computador. E a tecnologia são saberes populares construídos nas comunidades. Meu chefe é o presidente do iFood, e eu falo para ele que, muito antes dele comprar e fazer o império do iFood, as pessoas já compravam marmita nas comunidades por telefone com a tia do Marmitex, e o menino entregava na nossa porta e super funcionava. Mas que bom que ele construiu o iFood e eu estou aqui. Mas hoje a gente associa a tecnologia por meio da educação. Vou falar de uma das coisas que eu faço hoje. Dentro da Fundação BI, a gente tem um Aprendizap. O Aprendizap é um chatbot que funciona dentro do WhatsApp. Muitas pessoas me perguntam por que a gente não transforma isso num aplicativo, e a minha resposta é: você sabia que a pessoa não tem espaço no celular para baixar aplicativos? Que a maioria dos celulares da periferia são intergeracionais, né? Vão de um para o outro. E o Aprendizap, ele nasce na pandemia, em uma parceria com a Fundação Lema, já existia, e na pandemia a gente foi procurado para que isso se transformasse numa ferramenta de educação, no momento que a gente achou que a pandemia terminaria na Páscoa, né? Que foi, acho que, a percepção de todos nós ali em 2020. Construiu-se uma força-tarefa com pessoas da rede pública, com professores.
O Aprendizap hoje tem mais de 2.000 conteúdos, mais de 1 milhão de usuários, de forma gratuita via WhatsApp. E durante a pandemia, para alguns alunos nos interiores rurais, nas periferias do país, foi a única forma de estudo. Porque não sei o quanto vocês entendem e pesquisam sobre educação e o que aconteceu na pandemia, a maioria dos filhos das pessoas periféricas não tiveram acesso a nenhum conteúdo. E algumas coisas que eu chamo a atenção para vocês. As leis de educação têm sido mudadas, né, nos últimos governos. Eu tenho professores que dão aula para 1.200 pessoas. Então, você pensa, você, um head count com 1.200 pessoas na sua orelha, você tendo que ensinar. E aí, em 2021, ouvindo isso de professores e professoras do país inteiro, a gente construiu uma plataforma onde existem mais de 1.200 aulas separadas, mais de 2.000 aulas separadas. Os professores têm o conteúdo ligado à BNCC, ligado ao projeto de vida, e com isso ele consegue montar uma aula incrível, ele pode baixar ou ele pode gerar um código e mandar para o grupo de WhatsApp da sala de aula dele. Com isso, a gente impulsionou muito o uso do Aprendizap, e eu estava brincando essa semana passada que o nosso pico é domingo à noite. Que eu acho que é quando o professor fala, meu Deus, né? Aqueles 1.200 estão lá e essa semana eu tenho aula. Então, eu tenho a felicidade de falar que a gente transformou o que a gente tem dentro de tecnologia, dentro de um dos maiores grupos de tecnologia da América Latina, a serviço da população, de forma gratuita. E eu convido todos vocês que estão aqui a fazerem isso, porque a gente precisa, por mais que a gente fale que o Brasil é um país que tá no topo, caminhando para a tecnologia, a gente tem aí uma população, que a gente está falando aí de 30 milhões de pessoas que estão na linha da pobreza, né, com alimentação precária. Imagine quantos milhões de pessoas não têm acesso à tecnologia. Então, a gente tem que começar a pensar num Brasil com E, um S bem grandão e um G, olhando para a população que realmente sustenta esse país. Perfeito. É isso aí. Legal, é isso aí. Cristóvão, você pincelou rapidamente sobre essa relação entre a tua área, ESG e tecnologia, mas destrinche um pouquinho mais para a gente sobre como isso se dá lá na Globo. Eu acho que eu vou pegar até o gancho do que o Rodolfo falou e comentar um pouco sobre uma parceria que nós temos feito, inclusive com a ABS, com a Reuse, com a Recode, enfim, com uma série de organizações, e criamos um círculo de verdade muito interessante de como que nós fazemos para tratar os materiais que ficam obsoletos tão rapidamente, por exemplo, na Globo, né? Dentro de todo o nosso parque tecnológico, tudo hoje que deveria, né, ser considerado como resíduo, como lixo eletrônico dentro da Globo, é reaproveitado hoje, pesado. Isso gera um valor econômico, né, que pode ser revertido para a construção de máquinas novas, para pagar cursos de desenvolvedores para pessoas de áreas de vulnerabilidade, para pessoas, né, periféricas, e essas pessoas, para a gente fechar o círculo, depois elas participam de processos seletivos para trabalhar dentro da própria Globo, enquanto desenvolvedores da Globo. Então, aqui é um exemplo, tá, Angélica, para a gente, só para tangibilizar um pouco do que o Rodolfo comentou, mas é isso, né, assim, é um pouco de como que a gente trata o lixo eletrônico, né, devolve isso em termos de desenvolvimento para pessoas com situações de vulnerabilidade, e depois disso a própria empresa se beneficia também, né, porque eu falo muito que ESG é você ir bem economicamente, mas também fazer o bem. Né? Você não precisa abrir mão de ir bem economicamente, financeiramente, mas não é só isso, é você ir bem e fazer o bem. Então, é muito nesse sentido que a gente tenta fazer, por exemplo, com a reutilização do nosso, entre aspas, lixo eletrônico. E eu coloco sempre entre aspas, porque lixo é aquilo que a gente tem aquele conceito de que a gente joga fora, né? E isso está virando um ativo super importante para a organização, e esse fora também podia ser bem entre aspas também, porque não tem fora nesse planeta, né? Está tudo aqui dentro, a gente está jogando dentro do nosso próprio planeta, então, enfim. Verdade. A gente precisa achar outro termo para descarte de itens eletrônicos que a gente não quer mais, né? Verdade. E, Kelly, eu queria retomar a noção de capitalismo de stakeholders que o Cristóvão trouxe para falar um pouquinho de como isso se manifesta na estrutura da fundação. A gente sabe que para fazer esse rolê de ESG funcionar,
precisa envolver todo mundo, né? Como que isso acontece lá na Fundação? Boa. A Fundação ela nasceu em 2018, quando o Fabrício ainda era CEO da Móvel. Então, é um desejo dele de transformar a educação do país. Hoje, se vocês olharem os compromissos do iFood, por exemplo, o iFood tem uma área de sustentabilidade, assim como a Globo, que assumiu diversos compromissos, e tanto quanto carbono, questões de diversidade, e hoje ele é presidente do iFood. Então, quando a Fundação nasceu, o nosso sonho grande é levar a tecnologia para todos os jovens do país. É um sonho gigantesco, todo dia que eu acordo eu lembro que eu tenho que trabalhar para isso. Mas o sonho veio de cima, né? E, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter os sponsors, os cabeças das empresas pensando sobre isso. O tempo todo eu falo sobre diversidade, aí a Angélica estava trocando algumas figurinhas, e não adianta você querer implementar diversidade ou trazer pessoas diversas para a sua empresa se os líderes da empresa não comprarem a ideia. Não adianta você criar comitês, fóruns de discussões, enfim, que não vai acontecer nada, porque a ordem não veio de cima e são só metas, e metas a gente bate ou não bate. Mas, dentro da Fundação, o que a gente busca é trazer cada vez mais pessoas tomadoras de decisões no país que possam olhar para a educação agregada à tecnologia para que a gente consiga crescer. Eu sei que a Fundação hoje está num lugar de privilégio, né, que nasce dentro de um lugar de privilégio. A Fundação é uma ONG, tá, gente? É uma organização sem fins lucrativos, apartada do grupo, não tem lucro, por isso que eu consigo tantos outros parceiros, mas eu sei que cada vez mais a gente tem que trazer pessoas de empresas que entendam que a educação vai transformar o país. Porque, para a gente chegar num jovem, para ele poder programar, eu tenho que ter tido, no mínimo, um raciocínio lógico, no mínimo, uma matemática dentro da escola, e eu venho de uma geração do ano 2000 que as greves nunca foram repostas na escola pública. Então, eu sou uma pessoa de humanas porque eu fiz faculdade de exatas, mas não deu muito certo. Acabei voltando para a tecnologia, mas numa outra cadeira. Porque a gente não tem uma base estruturada no país. Então, cada vez mais eu trago pessoas de empresas para discutir, dentro da Fundação, como que a gente consegue alavancar a educação do país. Porque a gente está num momento hoje no país que não vai ser o governo que vai conseguir transformar a educação nos próximos 4 anos. Vai ser a sociedade civil e a gente vai precisar de investimento. Então, hoje, dessa forma, a gente consegue muitas discussões. E acho que só fazer um parênteses, né? Eu venho de um tempo que existia uma rivalidade entre o terceiro setor e as empresas, né? Porque as empresas são capitalistas, as empresas, né, exploram as pessoas e aquela coisa toda. Eu venho deste momento, mas a gente tem que entender que a gente tem que caminhar junto. Né? Assim como as empresas hoje olham para o ESG, por que não olhar para organizações sociais que já estão na ponta fazendo isso, do que construir novas áreas ou construir novos negócios dentro das empresas? Eu acho que também é muito importante a gente fazer essa reflexão. Né? Existe no Brasil, aí, se eu não me engano, está batendo quase 1 milhão de organizações sociais, né, sem fins lucrativos, e por que não ajudar, que é o que a Fundação também tem feito, colocado cada vez mais organizações dentro do Grupo Móvel para que possam ser ajudadas e distribuir essa renda para que todos consigam chegar num objetivo comum. Sim. É super importante todos os pontos que você colocou, Kelly, inclusive o da necessidade de ter uma base na educação, né? Principalmente quando a gente fala do nosso setor de tecnologia, todo o debate sobre escassez de talentos, a gente quer colocar pessoas em bootcamps, para formar cada vez mais desenvolvedores, mas a gente tem uma base aí que não tem as ferramentas básicas, né? Raciocínio lógico, enfim. Então, acho que realmente... Eu acho que vale a pena um recorte, que a gente jogue uma lupa nessas 400 mil vagas que estão ociosas dentro do mercado de tecnologia. Porque quando você joga uma lupa, eu já recebi vaga de pessoas querendo desenvolvedores júnior que falassem alemão. Diversos. Né? Acho que ninguém... Não sei, aí vocês levantam a mão, às vezes alguém aqui fala alemão. Mas, assim, são coisas absurdas que são pedidas para desenvolvedores iniciantes quando a gente trata de diversidade num país onde a educação pública é caótica e as pessoas diversas estão dentro de escolas públicas. Então, a gente também precisa fazer um recorte, porque, às vezes, as 400 mil vagas estão no nível que não é o nível de um cara base de entrada que você vai ter tempo de desenvolver ele dentro da sua empresa. Né? O discurso precisa ser um pouco consertado, porque, quando a gente olha a fundo,
quando as exigências não permitem que um jovem que hoje está estudando tecnologia num programa de alguma empresa, ele consiga alcançar aquela vaga, como o Cristóvão estava trazendo o case da Globo, né? Então, a empresa precisa contratar, mas também precisa ter esse tempo de desenvolvimento. Sim, com certeza. E ainda sobre os desafios que a indústria de tecnologia enfrenta na pauta ESG. Um deles tem a ver com eficiência energética num contexto em que o consumo de energia só aumenta, né? Dada o aumento na adoção de computação em nuvem, etc. Como que a ABS tem trabalhado com os associados nesse sentido, Rodolfo? Não, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente olha a computação em nuvem, aliás, ela colabora com a pauta de meio ambiente. Se a gente pegasse hoje todos os servidores existentes e colocasse tudo em nuvem, a gente ia ter um ganho em 77%. Quer dizer, a gente ia conseguir reduzir 77% o número de servidores, devido à eficiência que a nuvem tem. O outro ponto muito importante é essa redução aí de 77% no número de servidores, a gente ia economizar 82% em consumo de energia. Então, olha o ganho de escala que você tem de eficiência usando a computação na nuvem. E aí você ia ter quase 88% de redução de carbono, emissão de carbono, devido ao uso da computação em nuvem. E quando você começa a analisar esses números, a nuvem ela tem um ganho de eficiência e, obviamente, reduz o impacto ambiental significativamente. E aí, quando você analisa os principais fornecedores de computação em nuvem, todos eles têm, por ser, obviamente, a maioria multinacionais, têm um comprometimento para a redução da emissão de carbono extremamente significativo. Vou usar aqui o caso da AWS, que é um dos patrocinadores, tem um compromisso de usar 100% energias renováveis até 2025. Então, isso reduz 90%, lá dos praticamente 12% que está faltando, de emissão de carbono. Então, quer dizer, você vai ter uma eficiência cada vez maior. Mas aí tem um outro ponto muito importante, que até em linha com o que o Cristóvão estava falando, sobre uma iniciativa que nós lançamos recentemente, que é a mobilização pela redução da desigualdade. Como a gente sabe que cada vez mais, mesmo a computação em nuvem, os data centers instalados no Brasil, você tem esse reciclo de equipamentos, então nós desenvolvemos, aí com o Ronaldo aqui da Reurb, está aqui presente, CEO, junto com o Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da Weber e agora também com o apoio da Organizações Globo, onde que a gente está pegando todos os equipamentos obsoletos, né, e está fazendo uma reciclagem, uma engenharia reversa. E essa engenharia reversa você gera receita. E essa receita fica à disposição do doador para ele investir no projeto social que ele tem interesse em apoiar. Então, vamos supor, não é um projeto que a ABS vai indicar, mas sim que o doador do equipamento ele define, e pode ser em qualquer parte do território brasileiro. Então, é uma coisa muito impactante. O que você falou, Kelly, é extremamente importante. Hoje a gente tem uma fatia significativa da população que não teve acesso à educação durante a pandemia e, às vezes, tem um acesso muito deficitário. E esse gap social aumenta com isso, não é? Então, é uma preocupação de todo o setor de tecnologia, obviamente, da ABS está super empenhada nisso, que essa mobilização venha não só, obviamente, a dar um caminho para os associados da ABS, como todo o mercado. A Globo não é associada da ABS e participa. A SPM, que também não é associada da ABS e participa. Então, a gente tem diversas empresas participando nesse projeto, onde que você doa, só para ter uma ideia, cada tonelada tratada adequadamente, a gente consegue evitar aí quase 1,9 de emissão de gases de efeito estufa, praticamente 12 quilos de metais pesados, né, a emissão, e você consegue impactar 600 pessoas por ano. Então, se você pensa aí que a gente tem mais de 200 mil toneladas de equipamentos obsoletos de tecnologia todo ano, então, assim, imagina o potencial que isso podia gerar de incluir essas pessoas que não tinham acesso. Então, esse é o papel da ABS, de poder mostrar caminhos não só para empresas de pequeno porte, de médio porte, a microempresa, também de grande porte, para poder participar dessa mobilização, para poder ajudar. É uma forma de você incentivar aquele pequeno que não sabe por onde começar, vai lá, doe a sua máquina que está encostada, né? Porque você consegue livrar isso do teu ativo e você consegue ajudar o meio ambiente, ajudar o S, que eu concordo plenamente, que é super importante para você levar o conhecimento, levar o acesso, que hoje é vital.
E você sente que as pequenas e médias empresas estão caminhando nesse sentido? Estão. Esse acho que é um papel muito importante da associação. Quando a gente fala em associação, a gente vamos influenciar a legislação, não é? Toda a parte de políticas públicas, etc. E tal. Mas acho que a associação também, uma coisa que nós percebemos, é que a gente tem que ser uma referência para o mercado e um guia para o mercado. Então, a gente começou com a parte de uma empresa ética, de ajudar o G, né, na parte de gestão, e agora a gente lançou a mobilização também para ajudar, dar um caminho fácil para essas empresas que são micro e pequenas empresas para poder participar e contribuir. Porque aí emite um certificado de quanto que ele evitou de emissão de gás carbono, emite um certificado de metais pesados, tóxicos, e também emite um certificado de quantas pessoas pode impactar. Isso é muito importante, porque só lembrar uma outra coisa que as empresas de maior porte estão cobrando é evidências. Antigamente você falava, não, você tem que assinar aqui que você é uma empresa compliance com as leis, etc. e tal. Agora é LGPD, né? E agora as empresas estão pedindo evidências com relação a ESG. Então, aí o pequeno que é associado ou não associado da ABS pode agora demonstrar, emite lá o certificado, olha, estou contribuindo, né, de uma forma pragmática para o meio ambiente e para a questão social. Sim. Ainda sobre esse tema da transformação digital, da adoção, que envolve a adoção de computação em nuvem, eu estou aqui pensando que, à medida que essas empresas adotam produtos como serviço, o parque de fornecedores dessas empresas aumenta significativamente, né? E isso também aumenta o escopo de riscos que a empresa que compra está sujeita, né? Então, eu queria saber de você, Cristóvão, qual é a sua experiência também, não só na Globo, mas observando o setor como um todo, como que é possível administrar a governança desse parque de fornecedores adequadamente, quando a gente pensa em avançar mais na agenda ESG? Angélica, eu vou bater na mesma tecla, mas é porque a gente acredita muito nisso. Quando a gente descentraliza essa governança, a gente consegue alcançar todo o parque, né, de fornecedores. Porque, de verdade, não tem como. Se eu tivesse só uma área que estivesse liderando essa pauta, não conheço os milhares de fornecedores da Globo. Isso permite a gente, por exemplo, quando eu falo que a gente assumiu uma meta de redução de gases de efeito estufa em 30%, emissões brutas, em 30% até 2030, a gente, na Globo, assumiu essa meta, incluindo o que a gente chama de escopo 3. Eu não sei se aqui todo mundo está familiarizado, mas quando você fala de gases de efeito estufa, você tem 3 níveis de escopo, né? Você tem o escopo 1, que são aqueles que é originários do dia a dia da empresa, né, da produção dos produtos, serviços que a empresa trabalha. O escopo 2, ele já influencia, por exemplo, a geração de energia da empresa nos seus mais diversos níveis. E o escopo 3 é quando você se compromete com a cadeia de valor inteira, quando você se compromete com os fornecedores, quando você se compromete com toda a produção. E para que a gente pudesse fazer isso, né, e ter isso em tantas medidas, só é possível quando você tem, de fato, uma governança descentralizada. Isso permite, por exemplo, o envolvimento dos estúdios. Recentemente, a gente lançou, Pantanal foi a primeira novela nossa, com o que nós chamamos de cartilha verde. Amo Pantanal. Quero assistir tudo de novo. Está no Globoplay, está disponível, todos os canais. Mas, assim, foi a primeira produção 100% verde nossa. Foi uma cartilha produzida pela nossa área, pela área de gestão ambiental, onde nós mapeamos todos os processos de produção da novela. Então, isso envolve, vou dar exemplos bem práticos, que todo mundo possa entender. Desde a lavagem do figurino. Como que vai ser feita a lavagem do figurino? Qual vai ser o tipo de material que vai ser, de combustível que vai ser utilizado para alimentar os nossos geradores de energias para gravação externas? As gravações, muitas eram feitas no Pantanal, em áreas abertas. Com que geradores nós vamos fazer nessas gravações? Né? Quantas pessoas nós vamos usar para se deslocar na van? Porque nós vamos levar uma van com uma única pessoa emitindo gás carbônico por aí e com uma única pessoa sendo transportada. Então, tem uma série de condutas, uma série de regras que nós estabelecemos, que aí nós autenticamos. Mas o compromisso é dos Estúdios Globo, né, antigamente chamado de Projac, em fazer essa produção seguindo a cartilha. A cartilha é produzida por nós damos as orientações, mas se eles não assumirem aquele compromisso, e a cadeia de produção de uma novela é gigantesca, envolve um monte de fornecedores, não adianta nada, não adianta nada. Então, de fato, a gente precisa descentralizar cada vez mais e envolver todo mundo nesse compromisso.
Legal. Eu vou fazer uma pergunta para a Kelly, mas daí, Cristóvão, fica à vontade para dar pitaco também. Tudo isso é muito inspirador, mas as práticas de ESG não estão totalmente disseminadas. Como faz para maximizar os aprendizados de quem já está mais na frente e trazer mais líderes para essa causa, se a gente pode chamar assim? Recentemente, eu estava até vendo uma pesquisa que a maioria dos brasileiros não sabem o que é ESG. E eu acho que é muito comum. Eu acho que é uma sigla que circula aqui, né? Se você perguntar para outras pessoas, para o cara da Uber, né, que é quem as pessoas têm contato, a gente não sabe. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque é mais uma discussão que está dentro do mundo empresarial e não alcança os grupos minorizados, né? Então, hoje, enfim, existem vários fóruns, existem vários pactos, vários comitês que a gente precisa fomentar essas discussões e levar essas discussões para onde as pessoas estão, para onde a base está discutindo, né? Como que a gente faz isso? A gente vai integrar na escola pública, por meio da BNCC, em discussões educacionais? O que a gente vai fazer, né? Eu acho que está nas nossas mãos. E também, alguns fóruns que eu vou de ESG, acho que esse até menos, mas é todo em inglês. A gente está falando de práticas em inglês, as pessoas são brasileiras e os termos são em inglês. O termo ESG é em inglês, né? É em inglês, daí você traduz para o português, não funciona, aí você não sabe falar o environment, e aí a gente fala ESG. Então, assim, a gente também tem essa... como eu disse para vocês, são 21 anos que eu trabalho nessa área, né? Só de Whirlpool foi 11 anos e a gente já falava sobre isso, e não tinha esse termo, né? E por que a gente precisou de importar o termo e todos os conceitos, se no Brasil Natura está aí há quantos anos, né? Infinitos anos fazendo. Então, por que a gente precisa importar? Eu acho que cada vez mais a gente precisa levar isso para onde as discussões estão acontecendo, para os fóruns de pessoas, né? de universidade, de escola pública, né? Assim como a tecnologia, né? Todo mundo que está aqui, como que a gente coloca a tecnologia dentro da escola pública? Como que a gente coloca a robótica dentro da escola pública? O interesse do menino. Por que as pessoas vão para as áreas de humanas? Né? Por que todas as minhas amigas são pedagogas e não desenvolvedoras? Né? Agora eu tenho amigas desenvolvedoras porque eu estou nessa área, mas o que acontece? Né? Por que essa discussão não chega na base? Então, acho que é um compromisso nosso de disseminar isso. Né? E que bom que a Globo, né, um canal aberto, está falando sobre, e eu acho que outros canais abertos, né, o que a gente... Hoje, a gente discute muito na Fundação a gente hoje chega... a gente tem 10 mil novos usuários por semana que chegam de formas voluntárias. E aí, a gente cada vez mais tem conversado como que a gente dissemina esse número aumentar dentro do TikTok, por exemplo, que é onde as pessoas hoje estão se comunicando, né? Ou em outras redes. A gente precisa também sair um pouco da Faria Lima, desculpa o termo, gente, mas é o que a gente mais usa, e ir para as comunidades para a gente poder discutir sobre isso. Tá certíssima. Eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, e a Isabel Filardes, que é atriz da Globo, mas hoje, não sei se todo mundo sabe, além de atriz, ela é muito envolvida, ela tem uma organização social, exatamente, Pacto de Equidade Social e na causa ambiental. E ela foi minha professora nessa pós-graduação que eu fiz. E ela falava, eu estou lembrando, quando você falava, eu lembrei dela aqui, ela falava, gente, ESG é você fechar a torneira na hora que você está escovando o dente. Né? Exato. Então quando você aterriza, né? Recentemente, a gente estava falando dos números agora de fome no Brasil, né? Onde a gente tem 15% da população, de fato, com insegurança alimentar grave, né? E a gente estava discutindo como levar essa mensagem para a população, para que a gente possa, né, se mobilizar, para que a sociedade civil possa contribuir com essa situação nessa reta final de ano, pensando que vem Natal aí, como é que a gente, né, trabalha nesses 2 meses para ajudar essa população. E a gente falava, a gente tem que tomar cuidado, porque 33 milhões de pessoas, que é o número absoluto, parece algo muito inalcançável, muito inatingível. Eu não consigo resolver o problema de 33 milhões de pessoas, mas talvez eu consiga resolver o problema de uma. Talvez eu consiga resolver o problema de uma família. Então, a nossa comunicação, inclusive, vai passar por isso, vocês vão ver como é que a gente consegue resolver o problema de uma família.
Resolve o problema de uma família. Você consegue se responsabilizar por uma família e falar, essa família não vai passar fome nesse Natal. E, a partir daí, a gente, se todo mundo fizer isso, né, tem 15% da população passando fome mesmo, com insegurança alimentar grave. Né? Tem outros 45% com algum nível de insegurança alimentar, que dá quase 58%, quase 60% da população. 58,7% para ser mais exato. Mas aí com níveis médios, moderados, né, ou leves. Mas que também já é um absurdo. É muita gente, são 128 milhões de pessoas. Né? Mas grande parte, existe os outros 40% que nós pertencemos a ele, que não fazem parte. Se nós nos mobilizarmos, a gente consegue ajudar esses 15% da população que realmente estão passando, né, fome nesse momento. Então, é um pouco dessa provocação, mas um para um, uma relação, aterrissar essas informações, né, de uma maneira mais palpável, para que as pessoas consigam entender e sair dos termos em inglês, sair dos termos técnicos, que às vezes funcionam para esse fórum, mas não funcionam para o grande público. É isso aí. Bom, gente, a gente está com o tempo esgotado, mas eu queria abrir a oportunidade para fazer perguntas aqui, caso alguém na audiência tenha. Eu tenho aqui uma pergunta que chegou. Caso alguém queira começar começar a adequação à ESG, quais são as dicas de vocês para isso? Começando pelo Rodolfo. Acho que vou usar até o exemplo do Cristóvão, né? Coisa simples, né? Fechar água, economizar papel, né? Tem coisas tão simples no dia a dia que a gente pode realmente começar a fazer, reduzir um pouco. Só o pouco já tem um impacto extremamente importante. Aqui eu tenho que fazer o meu convite, dou convite para todo mundo que tem um equipamento aí encostado, em desuso, para participar da mobilização pela redução da desigualdade. Aliás, eu cometi um equívoco, eu falei da REURB, falei do Observatório do Terceiro Setor, mas esqueci de falar da Weber. A Weber é uma das grandes empresas globais aqui, apoia totalmente a nossa iniciativa, que é super importante. Quer dizer, a gente pode começar com pouco, né? O pouco já é super importante. Uma outra coisa também que só para lembrar é a parte da ética, né? Quando a gente fala de governança, a gente tem a ética. E se lembrar dos painéis iniciais aqui, a gente falou muito de inteligência artificial, não é? Então, a ética na inteligência artificial é também uma coisa muito importante, que é uma ferramenta, como até o próprio Barry falou, uma arma. Você pode usar para o lado positivo ou negativo. E a inteligência artificial, você tem também o mesmo princípio, usar do lado positivo ou negativo. Então, são princípios básicos, né, que a gente tem que reger a nossa vida, não somente do lado pessoal, né, tomar cuidado com a energia, etc. e tal, como também como o lado empresarial, né? Sempre economizar o papel da empresa, a luz, etc., que você ajuda realmente o planeta como um todo. Mesmo um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, né? E eu convido a todo mundo a acessar lá o portal da ABS, que lá tem o diagnóstico da sustentabilidade, super fácil de acessar para vocês darem uma analisada ou como fazer, e a mobilização também. Fica aqui o meu convite. Legal. E além de tudo que você disse, Rodolfo, é preciso ter intencionalidade nisso também, sem dúvida, né? No ponto de IA ética que você mencionou, para a gente ter IA ética, a gente precisa ter times diversos, né? Isso. Então, precisa ter um comprometimento das organizações para ir para esse lugar. Exatamente. Né? Com a diversidade, você cria, obviamente, novas ideias. Aliás, eu acho que da diversidade você cria a inovação. Né? Se você não tiver um time diverso, a inovação ela fica comprometida. Com certeza. Sua dica, Cristóvão? Bem, primeiro deixa eu fazer uma correção, que senão o Ronaldo vai me matar aqui. Eu falei REURB, eles são nossos grandes parceiros, que pesam, né, eles primeiro buscam os nossos equipamentos, né, obsoletos, pesam, geram todo o valor, enfim, antes que o Ronaldo me mate, que eu citei o nome da empresa errado aqui, eu acho que ele me fuzilou só com os olhos, mas vamos lá. As dicas, eu acho que primeiro a empresa de fato analisar o que ela já faz e valorizar aquilo que ela já tem feito, né? Acho que é o primeiro ponto. O segundo, eu acredito que analisar também o setor que ela está atuando para escolher qual a porta de entrada mais apropriada e de maior impacto, né? Se você trabalha numa empresa de mineração, provavelmente a causa ambiental vai ser uma causa mais forte, né? Ainda que a causa ambiental ela é muito difícil de dissociar da pauta social, né? A pauta social, para mim, permeia tudo. Mas, claro, outras empresas de serviço, né, diversos produtos, provavelmente a pauta social vai ser a pauta mais importante. É por aí que você vai começar, é onde você vai gerar mais impacto, porque tem mais a ver com o seu negócio. E muita gente pode pensar, poxa, mas eu preciso desenvolver uma área para isso, eu preciso contratar gente, né? Talvez não.
Talvez não, sabe por quê? Porque se vocês tiverem pessoas hoje da geração Z trabalhando com vocês, se vocês fizerem um convite para essas pessoas se engajarem, elas vão se engajar. A geração Z, ela tem essa motivação natural. As pessoas que nasceram de 1995 ali até 2000 e alguma coisa, essas pessoas têm um engajamento natural. Elas vão querer, elas trabalham por propósito. Elas trabalham pelo impacto que elas geram nesse planeta. Então, pode propor para elas, além do dia a dia do trabalho, para uma ação de voluntariado, que eu tenho certeza que elas vão topar, que elas, né? Então, assim, eu acredito que não precisa montar uma área, uma superestrutura. Como eu disse, na Globo, essa descentralização tem como consequência que não foi contratada nenhuma pessoa adicional para fazer esse trabalho agora. Todo mundo está fazendo um pouquinho além, mas faz com prazer, porque é um compromisso. É algo que de fato, como a Kelly mencionou, que nos tira da cama, né, que nos faz ir trabalhar mais motivados, mais engajados. Então, enfim, acho que é um pouco desses 3 pontos aqui, tá bom? Legal. Kelly. Só complementando, que seja um compromisso genuíno, que não seja para ter uma certificação, para ter um relatório de sustentabilidade, para aparecer na Forbes, sei lá, em algumas das revistas que premiam, que seja uma coisa realmente genuína, né? Porque senão não se sustenta, não perpetua. E aí você acaba lançando diversos compromissos, chegar lá na época de cumprir e você não cumpriu nenhum. E aí você acaba usando a comunidade, né, ou vendendo sonhos para as comunidades sem dar continuidade, porque você não gerou o impacto que você prometeu. E aí eu acho que fica muito pior, é melhor nem começar, né? Sim, com certeza. Bom, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai ter que concluir esse painel, mas queria agradecer mais uma vez aos nossos painelistas Kelly, Cristóvão, Rodolfo, pela troca de ideias super rica. Também queria agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco no presencial, quem nos acompanha no remoto. Queria também agradecer ao convite da ABS para moderar esse papo, a Silvia, e nos vemos na próxima. Super obrigada. Muito bem, agradeço aos nossos convidados. Essa foi a última mesa redonda do nosso evento. Falou-se aqui em Pantanal, nessa hora, acho que já está todo mundo aqui igual a Juma, né? Quer ir embora para minha casa. Pessoal, é o seguinte, para quem perdeu alguma mesa redonda ou quiser rever alguma delas, todo o conteúdo do nosso evento vai estar disponível em breve no aplicativo Media Code. Eu queria pedir para quem ainda está com o equipamento de tradução simultânea, para, por gentileza, devolver na mesa ali do fundo. Em nome da ABS, eu agradeço demais a presença de vocês todos aqui, agradeço a quem nos acompanhou online até agora. Para mim, pessoalmente, foi um prazer passar o dia com vocês. Muito obrigada, desejo uma ótima noite a todos, uma excelente semana e encerramos assim a ABS Conference 2022. Até a próxima!